Louvado seja Deus. Amados irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. A Deus seja glória para sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois ela eternamente. A minha Bíblia encerra o texto dizendo amém. Eu quero agradecer à pastora Aurelina, mesmo na sua ausência, amiga nossa. Eu quero agradecer ao Eterno por nos permitir esta noite. Agradecer aos obreiros. Deus continue abençoando as vossas vidas, fazendo prosperar de uma forma maravilhosa. Ontem nós estivemos na congregação de Vazinha. Irmãos do céu, o céu ficou pertinho de nós ontem. Ontem eu vi Jesus libertar. Ontem eu vi Jesus fazer o osso crescer. Eu vi ontem Jesus curar. Eu vi ontem Jesus fazer gente deixar moleta. E eu sei que Ele é o mesmo hoje. Ele diz: eu sou. E antes que houvesse dia, eu sou. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37 e versículo de número 9. Alguém pode dizer assim: mas pastor, o senhor não podia trazer uma novidade? E quem disse que eu vim trazer novidade? Eu vim trazer a palavra. Isso é uma coisa que o pastor Alex não sabe enfeitar. Eu sei trazer a palavra do jeito que ela é. Eu não sei enfeitar. Mas, nesses anos que eu tenho de ministério, eu nunca vi a palavra não fazer efeito. O texto sagrado diz: então, ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos, com a finalidade, com o objetivo e com o propósito para que eles vivam. Só quem precisa viver, diga amém. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Amados, quando nós falamos do Espírito de Deus, falamos de uma característica pessoal, manifestativa, revelatória, conclusiva daquilo que o próprio Deus reservou, preservou e guardou para aqueles que nele confiam. Nada do que Deus fez, nada do que Deus criou, nada do que Deus operou, nada do que Deus projetou, Ele o fez sem que não houvesse uma participação cabal do seu Espírito. E a problemática do entendimento de alguns é entender que o Espírito de Deus, ele não é o que alguém pensa ou descreve. Alguém pode imaginar que o Espírito de Deus é apenas uma experiência. E se eu acreditar que o Espírito de Deus é apenas uma experiência, eu preciso concluir também que se é o Espírito de Deus uma simples experiência, eu não vou conseguir mantê-lo em mim por muito tempo, porque toda experiência tem tempo de validade. Você já vê aquela pessoa que vem à fé, ouvindo o Evangelho, é impactado pelo Evangelho, recebe a graça manifesta pelo Evangelho,
E 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos depois, ele não é o mesmo cristão que foi um dia. Ele não é tão espiritual como foi um dia. Não é tão sincero como foi um dia. Não é fiel como deveria ser e foi um dia. Não é tão fervoroso como um dia ele foi. Não é tão dedicado como um dia ele foi. E alguém vai dizer assim: faltou dele experiência com Deus. E eu discordo. Ninguém vem para o Evangelho e se converte de verdade, nasce de novo, se este não tiver uma experiência verdadeira. Eu estou dizendo Evangelho. Eu não estou dizendo umas balelas que aparecem por aí, de uns oba-oba que aparecem por aí, de uns movimentos maquiados de celestiais que não tem nada a ver com celestial, que tem aparência de pregação e não é pregação, tem aparência de adoração e não é adoração, tem aparência de coisas espirituais e na verdade não são coisas espirituais. E alguém vai dizer assim: pastor, e como é que se discerne bem, como se entende bem uma coisa de outra? Olha, o texto sagrado vai dizer que as coisas espirituais, elas se inclinam para o que é espiritual. As coisas carnais se inclinam para as coisas que são próprias da carne. A primeira característica que se usa, que se tem, que se apropria para a manifestação do que é espiritual, olha para o teu lado, olha para alguém que está perto de você. Pelo amor de Deus, não diga nada. Eu só pedi para você olhar. Talvez esta pessoa que está sentada ao teu lado neste culto, ela imagine você o crente mais natural que há na vida. Isso não me assusta. Isso não me incomoda. Isso não me escandaliza. Isso não me surpreende. Isso não me pega de surpresa. Pastor, mas ele me imagina o crente mais natural que há. E daí? Pastor, só não entendeu. Ele não acredita que eu seja espiritual. E o que digo com isso? Talvez a pessoa que esteja sentada ao teu lado seja o contrário. Ele imagina em você o crente mais espiritual desta igreja. E eu vou rir para ele. Eu vou dar gargalhada para ele. Pastor, que é isso? Ele me vê como crente espiritual. E eu conheço. Pastor, só não entendeu. Para ele, eu sou o crente mais cheio de Deus deste ministério. Não me disse nada. Porque é ele que está vendo. A pergunta é: quem é você? O que pensa a teu respeito não me incomoda. O que acham de você, para mim tanto fez, como tanto faz. Mas quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Quando você se encontra com o espelho da palavra, quem é que você enxerga olhando para você mesmo? Você se vê esse crente cheio do Espírito? Ou você lá no fundo, no seu interior, você descobre que você é um tremendo de um 7-1, de um X9, de um 0 à esquerda, de alguém que não conhece Deus, acostumou com a igreja, acostumou com a pregação da igreja, acostumou com a música da igreja, acostumou com o culto da igreja, acostumou com a forma que a igreja fala de Jesus, acostumou com os ditames da igreja, acostumou com os costumes da igreja, acostumou com a liturgia da igreja, mas não conhece o que a igreja diz que você deve conhecer. E não sou eu que vou dizer isso a você.
Não é a pessoa que está sentada ao teu lado que vai me dizer isso sobre você. Quem vai me dizer isso é você. Quem tem que reconhecer isso é você. Seu pastor pode dizer que você é um crente cheio do Espírito Santo. E a mim, seu pastor não está dizendo nada. Mas o que você me diz, isso tem peso. Isso tem valor. Talvez você diga, pastor, o senhor então está me ensinando a ser rebelde? Não! Isso não quer dizer que você não vai levar em consideração o que sua liderança diz, o que o seu pastor diz. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de vida pessoal com Deus. E vida pessoal com Deus não é um pastor que dita, é o crente que se posiciona. Não é o irmão que está ao lado que vai dizer o grau de espiritualidade que você tem. Talvez você tenha capa de crente, cara de crente, roupa de crente, e a tua alma seja de uma Jezabel. Mas o irmão do lado está vendo você como a profeta, mas a sua alma é desviada, seu caráter é desviado, seu pensamento é desviado, o seu comportamento é desviado. E não da igreja. Entende? Sua roupa é a roupa que a igreja quer que você use. Seu cabelo é o cabelo que a sua igreja quer que você tenha. O salto do seu sapato que tem por aí que mede, né? 7 centímetros já é pecado, tem que ser 3 centímetros. Nem é uma dessas, né? Não é não? Ou pensei que era. Talvez o que você use é o que a igreja quer que você use. E alguém olha para você e diz, está vendo? Anda na doutrina. Esse aí conhece Jesus. Olha só que maravilha. Mas é só na frente da igreja. Lá atrás, lá às escondidas, você usa tudo que a igreja diz, não use. Você canta tudo que a igreja diz, não cante. Você diz tudo que a igreja diga, nunca pronuncie. Você vai em todos os lugares que a igreja diz não vá, mas você é crente. E quem está sentado do teu lado, só em tocar em sua mão já sente. É por isso que o que dizem de você pouco me interessa. Mas o que você diz de você, isso tem peso. Atendi uma irmã há pouco tempo, líder, intercessora, mulher de Deus para muitos, e ela vem carregada de peso e de culpa. E eu perguntei para aquela irmã, o que é que está acontecendo? Ela disse assim, eu não posso dizer para o senhor abertamente porque eu sou mulher de Deus. Eu disse, eu sou desviado. Tudo bem. Não, não é isso, pastor. Eu disse, o pastor não está aqui não. Quem está aqui é o outro, é o psicanalista. O pastor terminou de sair, irmão. Mas me diz aí, meu irmão, o que é que está acontecendo? Ela disse, sabe o que é, pastor? É que eu disse, o diabo disse que o pastor saiu. Então tá bom, chama de quê? Do que você quiser, menos do pastor. Quando alguém vai conversar com o pastor, você já viu que ele veste uma capa diferente? Eu cheguei na cidade de Minimal alguns anos atrás, e eu estava na casa pastoral, o pastor precisou sair, eu fiquei. E o telefone tocou. Era uma voz jovem do outro lado, gaguejando, dizendo, o pastor está? E eu disse, não, o pastor não está. Ah, tá bom, e ele chega que horas? E eu disse, uau. Filho, eu não sei o horário que ele chega, mas ele chega logo. Então vou para aí, vou esperar ele. Ele disse, tá bom, eu vou estar por aqui. Chegou um jovem, mais ou menos 17 anos, entrou, sentou, conversou comigo um tempão, e eu observei que ele não gaguejava. De repente quem chega? O pastor. E o saudoso pastor Mário, quando entrou, ele disse, pastor Alex, tudo bem? Lanchou? Eu disse, ainda não.
O menino olhou para mim e fez: você é pastor? E eu respondi na altura: eu sou pastor. Da mesma forma, a gente veste uma roupa que não lhe cabe, porque está falando com o pastor. E talvez ele veja você da forma que você está se vestindo diante dele. Olha agora para alguém e diz assim: escuta agora, porque a pancada vai doer. Ele pode te ver da forma que você se veste, mas não se engane. Tem alguém acima dele que conhece você por dentro e por fora. E ele não se engana. Sua roupa não o engana. Seu cabelo não o engana. Seu calçado não o engana. Seu jeitinho de falar não o engana. Seu jeitinho de orar não o engana. Seu jeitinho de carregar a Bíblia não o engana. Oh, glória a Deus. Ele não olha ninguém para contemplar o que está por fora. Quando Ele olha-nos, Ele nos conhece por dentro. Intenções, propósitos, objetivos, feridas, campos verdejantes que há em nós, ou decadência que há em nós. E o interesse dele é que o Espírito dele se torne companheiro para nós, para que a partir disto que chamamos de comunhão, ele nos leve a um nível de tratamento. Aleluia! Pergunta a teu irmão: você conhece o Espírito dessa forma? É por isso que o Espírito de Deus não é simplesmente uma experiência. Qualquer experiência pode se perder com as dificuldades da vida. Qualquer experiência perde a sua força com o passar do tempo. Qualquer experiência perde a sua validade pelo esquecimento da provação que acomete ao cristão. Toda e qualquer experiência perde a sua importância quando a dor é maior do que a própria experiência. Quando o tempo da espera é maior do que a força da promessa. Toda experiência perde a sua força quando a expectativa da resposta demora de chegar. No muito esperar está o desânimo do sincero, mas na precisão da resposta está a renovação de votos. Eu vou repetir para você. Aleluia. No muito esperar está o desencanto, a fraqueza e a revelação da decadência de alguém que é sincero. Mas a precisão da resposta é o que apressa a renovação do voto de quem é sincero. Glória! Quando Deus vai falar a Ezequiel sobre o seu povo, Deus leva em consideração esta realidade. E eu comecei o sermão dizendo: eu vou ler com você um texto bíblico muito conhecido, pouco entendido, muito conhecido, mal pregado, muito conhecido, nada compreendido, muito conhecido, porém mal aplicado, muito conhecido, poucas vezes bem expressado. Deus está falando com o profeta sobre a qualidade do reino em 3 pontos. Deus está falando com o seu profeta acerca da qualidade do reino no ponto pessoal, de homem para homem, de pessoa a pessoa. Segundo, Deus está falando com o seu profeta sobre o reino, sobre o estado político, sobre o governo, sobre a realidade de governança do povo. Terceiro, Deus está falando com o seu profeta acerca do povo no que tange a sua vida espiritual. Deus está tratando o povo na sua desesperança política. Deus está tratando o seu povo no seu relaxamento espiritual. Terceiro, Deus está tratando o povo
na sua dormência, no seu sono espiritual, na sua falsa religiosidade, na sua falsa espiritualidade. Finge que é espiritual, mas Deus está olhando para o povo e está vendo, eles não acreditam em nada do que os profetas estão dizendo. Oferecem sacrifício, mas nem eles mesmos se comportam depois do sacrifício como deveriam se comportar. Trazem ofertas, trazem o dízimo, atendem às santas convocações, mas não vivem o propósito da comunhão. Não olhe para o lado, pelo amor de Deus. Deus não está falando a um povo estranho. Ezequiel 37, Deus está falando com o seu povo. Deus não está falando a uma nação estranha. Ezequiel 37, Deus está falando com Israel. Deus não está se referindo a uma nação que não conhece. Deus está falando a uma nação que conhece o seu nome, que sabe como ofertar, sabe como adorar, sabe como se render, sabe como se arrepender, sabe como se santificar, sabe como se consertar, sabe como buscar, mas não faz. E por que não faz? Porque a sua falsa espiritualidade não lhe permite. Porque a sua falsa religião não lhe permite. A sua falsa pregação não lhe permite. A sua falsa adoração não lhe permite. Se alguém quer se encontrar com a fonte renovadora, se alguém quer se encontrar com a fonte geradora de vida, abdique da falsidade, abra mão da falsa adoração, arrependa-se das orações mentirosas, conserta o altar, coloca em ordem a casa sua e não dos outros. Aleluia. Conserta a porta da tua casa e deixa a porta do vizinho que ele conserte. Conserta a janela da tua casa e deixa que o vizinho conserte a janela dele. Porque avivamento não é para quem está preocupado com a vida alheia. Avivamento é para quem se preocupa com a sua qualidade de vida. Quando alguém começa a se preocupar com a porta do vizinho que quebrou, ele esquece que a porta dele está sem fechadura há muito tempo. Quando alguém começa a se preocupar com a janela do vizinho que não tem ferrolho, ele esquece que na casa dele nem janela tem mais. E o ladrão entra e sai e ele não percebe. De repente ele está sentado na mesa. O ladrão já é tão familiar que senta na mesa, come com ele e ele não percebe. Corpo estranho. Corpo estranho. Comendo o teu pão, bebendo a tua água. Pastor, traduz isso no português, claro. Ah, claro que eu vou. Tem crente que tem assaltante morando dentro de casa e ele não sabe. A adoração dele está comprometida porque a janela dele não fecha. E enquanto ele está tentando buscar a Deus com sinceridade, ladrões de adoração entram, ladrões de oração entram, ladrões de bênçãos entram, ladrões de unção entram. Primeiro instante ele sente um vazio na alma violento, ele sente uma tristeza na alma destruidora, ele sente que não está entendendo a palavra como deveria entender. Mas isso é só no primeiro instante. No segundo instante, o próprio ladrão oferece a ele experiências que parecem verdadeiras e não são. Estávamos em uma vigília há poucos dias, e não na igreja dos outros, em uma das nossas congregações. E a vigília está rolando, fogo caindo, e eu estou no púlpito, e quando eu olho está um jovem lá profetizando a vigília o tempo todo. E eu estou no púlpito incomodado e dizendo, será que ninguém está vendo quem é que está ali? Tem um ladrão na mesa.
Tem ladrão na mesa da adoração. Como assim, pastor? Nós estamos adorando e tem gente que foi assaltado por um espírito de engano e ninguém vê. Estamos orando e tem ladrões infiltrados na nossa vida de oração e ninguém percebe. Eu estou no culto e está o jovem profetizando. Me irritei. Por volta de 3 horas da madrugada, me irritei. Desde 9 da noite estou vendo aquilo. Me irritei, olhei para os obreiros e falei, não tem macho aqui em cima. Minha esposa está ali. Não tem homem de Deus aqui em cima. Será que vocês não estão vendo desde o início da vigília, na igreja de vocês, o diabo profetizando, sambando, rodando, pulando, e vocês dizendo que é mistério de Deus? Desci no púlpito. Peguei um jovem pelo braço e disse, espírito maligno, sai dele! O menino deu um pulo, gritou e bala no chão endemoniado. Alguém depois disse, mas ele é profeta da igreja há muito tempo. Acabou o tempo de reinado dele aqui. Na mesa onde Deus senta, o espírito de engano não pode permanecer. Se tem homem de Deus no recinto, se tem mulher de Deus no recinto, escute o que eu vou lhe dizer. Prepara a tua mesa espiritual. Prepara a tua mesa. Para quê? Para Deus revelar quem é quem. Aleluia. Glória a Deus. Deus está dizendo, na tua adoração não pode ter mistura. Na tua casa não pode ter ladrão. Assaltante não pode chegar lá e morar lá. Entra sorrateiro, você acostuma com ele, não se assusta mais com ele, e aí tem filho na maldição e você acha que é normal. Tem marido na maldição, você acha normal. A casa está sendo assaltada e destruída e você acha normal. A família sendo atacada e você acha normal. Ministério sendo ferido e você acha normal. A oração não é mais como era e você acha normal. Palavra de Deus nem por sonho e você acha normal. Na tua casa ninguém adora mais como adorava e você acha normal. Ninguém busca a Deus como buscava e você acha normal. Se levanta como se faz qualquer outra coisa e você acha normal. Se rebela com naturalidade e você acha normal. Normal é um caminhão cheio de japonês. Todo mundo se parece. Sabe o que é normal? É um crente que anda com o Espírito Santo, conhece Deus de perto e não se desliga da palavra. Isso é normal. Deus chama Ezequiel e diz assim, vou lhe mostrar a verdade sobre Israel. Politicamente Israel corrompida, caída, destruída. Espiritualmente Israel corrompido. E um Israel corrompido é um Israel que não tem culto puro. Diga para alguém, ouviu? Repete para ele, um Israel corrompido é alguém que não tem culto puro. Ele pode até desejar um culto puro, mas está contaminado o propósito do culto. E se o propósito do culto está contaminado, o culto é perdido. Lembra do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios? Capítulo de número 11. Paulo vai falar da pureza do culto. Paulo está dizendo que quando vocês se reúnem, não é para comer ceia, porque ceia não se come, ceia se celebra. Aleluia. Se é para comer, não coma. Vai para casa, mas não coma, porque a igreja não é lugar de comer. Igreja é lugar de celebração. Aleluia. Igreja é para quê, irmãos? Celebração. Eu não entendi. Igreja é para quê? Celebração. Agora, tenta celebrar sem o espírito de alegria. Tenta celebrar sem o espírito de Yahvé. Tenta celebrar tirando a Adonai do negócio. Tenta celebrar dizendo ao Espírito Santo, está aqui, tu não pode controlar não, tá? Aleluia. Deixa eu celebrar, mas não manda em mim. Tenta. Culto natural, igreja cemiteriana, pregador vazio e mensagem sem sentido. É por isso que tem um bocado de gente cantando, e a gente não sente nada.
Aleluia, Jesus. Que é celebração sem Deus na causa. Não tem propósito. Prega, 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 e você vai para casa pior do que como veio. Cultos onde Deus não pode mais descer, porque tem crente dizendo como Deus deve falar, como Deus deve fazer, como Deus deve operar, como é que Deus age, como é que Deus não faz, e Deus está dizendo, rebanho desviado. Glória a Deus. Assuste se quiser. Deus não tem interesse de reinar em lugares e cultos corrompidos. Deus não tem interesse de sentar na mesa onde o ladrão se tornou familiar. Deus não tem interesse de manter comunhão com família, onde o assaltante da família se tornou amigo da família, parte da família, genro da família, filho da família, primo da família, tio da família e às vezes pai da família. Pastor, não está na Bíblia não. Eu queria que não tivesse. Eu queria estar errado. Mas a Bíblia diz que aquele que pratica mentira torna-se escravo do pecado e automaticamente filho do diabo. Logo que mente, quem é o pai dele? E ele é assaltante. Mas onde é que ele está agora? Inserido na família, por causa da mentira. Diga para alguém: ouviu? Está querendo ir embora? Espera, rapaz, vai não. Vai não. Ou tu acha que o culto vai terminar assim? Primeiro Jeová bate, depois ele vem com remédio. Deus está dizendo a Ezequiel, por causa da vida política, o reino está dividido, o rei está corrompido, os líderes estão corrompidos. Por isso eu não entro na casa. Ou você acha que a igreja não tem nada a ver com o reino dos homens? Sabe quem sara a cidade? A igreja. Não é a cidade que sara a igreja, é a igreja que sara a cidade. Se a cidade não vai bem, é porque a igreja não está bem. Se a cidade ainda tem crimes horrendos sucedendo, a culpa é da igreja, que não se posiciona como deveria se posicionar. Eu fui pastor de uma cidade que eu não vou lhe dizer, até porque se eu lhe dizer vai comprometer aqui alguns. E nós temos uma equipe de intercessão de verdade, não essas balelas que tem por aí. Um dia nós estávamos em intercessão e Deus disse para nós: eu quero vocês descalços. E a coisa é maluca. Eu venho de uma escola eclesiástica e isso aqui não existe. É heresia pura. E Deus disse para mim: eu quero descalço 40 dias. Mas Deus, descalço. Mas é assim só no culto? Não, o tempo todo. Por 21 dias Deus disse para mim: não come carne, não tome refrigerante. Na época eu era viciado em Coca-Cola. Não tome café, não use açúcar, não use sal. 21 dias se alimente de legumes e frutas. Eu tenho um negócio para fazer na cidade. Na época eu tinha uma vigília uma vez por mês. E nós tínhamos arrumado o auditório para a vigília e esquecemos o som para os cantores, onde eles iriam colocar o playback. Chama um presbítero chamado Marcos e diz: Marcos, o som, esquecemos o som do playback. Ele fez: você já tomou café? Eu disse: nem almocei. Então vamos em casa, comemos alguma coisa e voltamos para a vigília. Quando estamos voltando da vigília para a vigília,
Numa certa distância eu vi uma mulher negra, acocada e a cabeça dentro das pernas. Alguma coisa mexeu comigo no espírito. E eu imaginei, deve ser alguma pessoa endemoniada. Chegando próximo, ele se manifesta e a gente ora por ela e vai embora. Eu percebi que o presbítero que vinha comigo ficou incomodado, mas não me disse nada, do mesmo modo que a ele também não disse nada. Chegamos a parear-se com ela e cerca de 2 metros foi a distância que ela ficou de nós. Quando pareamos, cerca de 2 metros, a cabeça daquela mulher levantou e focou para nós. A única atitude que nós tivemos foi: o sangue de Jesus tem poder. E a mulher explodiu na nossa frente. Saímos e quando estamos entrando no auditório, vem uma pessoa endemoniada e o povo gritando: segura, pega, segura, pega, segura, pega. E essa pessoa endemoniada veio nos atacar no portão do auditório. Quando ela chegou dentro de nós, eu ordenei e ela parou. E o Espírito na boca daquela mulher disse: vocês nos viram, não? E só não os matamos porque vocês não andam sozinhos. Esperamos vocês naquele lugar para destruí-los, mas alguém vem com vocês que é maior do que nós. Não espere que o governo mude para a igreja mudar. Não espere o município mudar para a igreja mudar. Mude a igreja, transforme a igreja, eduque a igreja, trate a igreja, sare a igreja, santifique a igreja, e a cidade será conquistada. Ensina a igreja, forge a igreja, incendeia a igreja. Uma igreja incendiada incendeia uma cidade. Uma igreja incendiada incendeia um país. Uma igreja incendiada transforma comunidades. Uma igreja incendiada muda comunidades. Mas uma igreja corrompida é a vergonha de um país. Era isso que Deus estava dizendo a Ezequiel. Segundo Deus vai dizer a Ezequiel, a religião deles é fraca, a adoração deles é fraca, a oração deles é fraca. Entende? Depois Deus vai dizer a Ezequiel, sabe por que, Ezequiel? O problema não está no pastor deles, não está no sacerdote deles, não está no levita deles, não está no cantor deles. O problema deles são eles mesmos. Pessoalmente são fracos, doentes, vencidos pelo cansaço, vencidos pelo desencanto. Pastor, como assim? Deus agora chama Ezequiel, e nessa visão Deus vai mostrar a Ezequiel um vale. Esse vale é o símbolo do lugar de morte do próprio povo que se diz povo de Deus. Aí você vai ver pregador usar isso aqui para trabalhar a emoção da igreja e não trabalhar comportamentos. Para trabalhar a emoção da igreja e não trabalhar convicções. E deixa eu te dizer, não é do evangelho interesse de ensinar crente a se emocionar. Não é do interesse do evangelho ensinar crente a chorar ou rir. O interesse do evangelho é treinar crentes para, de modo primeiro pessoal, conhecer a Deus. Segundo, de modo coletivo, servir a Deus. Deus então vai dizer a Ezequiel:
Está vendo esse vale? Está vendo os ossos secos que há neste vale? Esta é a casa de Israel. Agora deixa eu te dizer um negócio aqui que é profético. Ossos é a linguagem profética para falar de gerações. Quando José é levado para o Egito, José poderia dizer: quando vocês saírem, traz minha casa, não deixa meu dinheiro lá não. Quando vocês saírem do Egito, quando Deus tirar Israel do Egito, meu anel de formatura, traz, vai estar numa caixinha, traz ele. Aquele certificado que eu tenho lá na parede, diz a Samara que leve com vocês. Mas não foi isso que José disse. José diz: quando Deus vos tirar do Egito, leva meus ossos aqui. Aleluia. Quando Deus fala do Messias, uma das profecias messiânicas é: nenhum só osso dele será quebrado. Provérbios, quando vai falar da sabedoria da criação, Provérbios diz que a nossa história é contada nos nossos ossos. Quando Isaías vai falar da ressurreição eterna, Isaías faz questão de dizer que até os nossos ossos serão contados. Quando Zacarias vai falar dos últimos dias, Zacarias diz que até os ossos do povo de Deus se ajuntarão. Quando Moisés está saindo do Egito e Faraó faz a proposta: deixa os meninos, leva teus velhos, cansado da fadiga, vencido pelo tempo e pelos anos, leva teus velhos, vai adorar teu Deus no deserto, mas deixa os meninos conosco. Moisés diz: nem uma unha, nem um fio de cabelo e nem um osso vai ficar. Diga para o teu irmão: os ossos falam da tua geração, e a tua geração fala de onde você vem e para onde você está indo. Aleluia. O registro das bênçãos de Deus para nós não é registrado na alma, não é registrado no coração, não é registrado na mente, não é registrado na pele, é nos ossos. Um profeta de Deus morre e é sepultado, o seu corpo entra em estado de putrefação, sua carne se dissolve e se desfaz, desaparece, só os seus ossos ficam no túmulo. Alguém morre posteriormente, pega um defunto e jogam no túmulo onde estão os ossos de um profeta. Quando o defunto é jogado, o corpo do defunto toca nos ossos de um profeta e o defunto volta à vida. Mesmo depois de morto, os ossos de um homem de Deus ainda é cheio de registro de unção. Pastor, como é? Você é ungido, pode até morrer, mas até teus ossos ainda preservam a unção de Deus. A carne se dissolve, mas os ossos guardam a história da unção. Sim, os olhos se desfazem. Os olhos que você chorou pela pregação, que chorou no louvor, que chorou no culto, desaparecerão, mas a unção de Deus estará registrada nos teus ossos. Há ladrões de bênçãos que guerreiam contra a igreja. Ele pode ferir os olhos, mas não é essa a intenção dele. Ele pode paralisar os nervos, mas não é essa a intenção dele. Por quê? A Bíblia diz que uma alma alegre formoseia o rosto, mas uma alma triste dá fraqueza nos ossos. Quando Deus vai falar, Ezequiel diz: está vendo? É ossos secos, mas tem registro de promessa. Aleluia. E a para teu irmão, está entendendo? Pode até ser ossos, mas tem registro de promessa. Pode até ser ossos, mas são reservatórios de unção. Pode até ser ossos, mas esses ossos ainda estão cheios da marca de Deus. Aleluia!
Deus vai dizer: Ezequiel, Ezequiel, profetiza. E não profetiza qualquer coisa, profetiza os ossos. Ezequiel diz: profetizei como se me deu ordem. E houve um barulho esquisito no vale. Ossos misturados. Procura o seu osso de origem. Se ossos não fosse registro de gerações e registro de unção, não tem importância se o osso de Maria colasse no de José, se o de José colasse no de João, se o de João colasse no de Pedro. Mas não, a Bíblia diz: e houve um barulho no vale de ossos secos, cada osso juntou-se ao seu osso. Diga para o teu irmão: está entendendo? O registro meu não tem nada a ver com você. Procure fazer o seu, que eu tenho o meu. Para de querer cuidar da casa dos outros e cuida da tua. Para de querer cuidar do osso do outro e cuida do teu. Para de querer sarar o osso do outro se o seu ainda está doente. Para de querer tomar conta do osso alheio se o teu osso está enfermo. Cuida da unção de Deus para o teu osso. Ezequiel olha e diz assim: eu vi em pé rebanho de osso, tudo seco, mas cada osso ao seu próprio osso. Aleluia. Ezequiel está olhando aquilo e a voz do Eterno vai dizer de novo: filho do homem, profetiza. Como? Profetiza agora para que os ossos sejam revestidos e venham carne, tendões e pele. E ele diz: profetizei como se me deu ordem. Cresceu nervos, cresceu carne, cobrindo os ossos. Por cima da carne cresceu pele, a maior célula do corpo humano. Cobriu o corpo. Ezequiel diz: e vi. E não era apenas ossos, mas um grande exército de mortos. Não adianta ser exército. Deixa eu te dizer: podem ter ossos, mas se não tem propósito, seca. Pode ter carne, mas se não tem propósito, é natural. Pode estar em pé, mas se não tem propósito, não tem vida. Pode até estar bonitinho, com a carne no lugar, com a pele no lugar, com o tendão no lugar, com os nervos no lugar, mas se não tem o segredo da vida, não passa de defunto em pé. E que vai me dizer se você é defunto ou não, não é o irmão que está sentado do teu lado, é você mesmo. Como? No seu modo de vida, com o que você pratica, com a sua forma de cultuar, com a sua forma de se comportar, com a sua forma de decisão. Você me diz se você está vivo ou se você está morto. Com o que você está fazendo da sua vida, me diz se você está vivo ou se você está morto. Com quem você está namorando, com quem você está noivando, com quem você está casando, com quem você está fazendo aliança, com quem você tem amizade, com quem você gosta de andar, com quem você gosta de sentar, com quem você gosta de fofocar, com quem você gosta de criar ideias, com quem você está procurando andar, comungar. Me diz se você está vivo ou se você está morto. Entende porque o que dizem de você pouco me interessa? Mas o Espírito de Deus diz assim: mas eu posso mudar isso. Aleluia. Ezequiel olha e um exército de mortos em pé. E eu preciso finalizar. Glória a Deus. Aleluia. O Eterno vai dizer: Ezequiel, filho do homem, profetiza. E não mais ao corpo.
Como? Não mais ao corpo, não mais aos ossos, e não mais aos homens. Diga para o teu irmão, terceiro comando, Deus sai do que é natural. Você já viu que Deus não começa por cima? Deus começa por baixo. Deus não começa pelo sobrenatural. Deus começa pelo natural. Deus não começa pelo que é celestial. Deus começa pelo que é terreno. Tem gente querendo viver as coisas sobrenaturais, andando em desordem no reino natural. Tem gente que quer ter unção de Deus, mas não prepara o cenário natural para a unção de Deus se manifestar. Tem gente que quer ver milagres, 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 mas é um tremendo de um fajuto espiritual. Tem gente que está querendo que Deus desça, faça a terra tremer, que a igreja tenha a laje sacudida pela unção. E Deus está olhando e dizendo, se eu mandar ele, é o primeiro a morrer. Eu tenho uma amiga que eu não vou lhe dizer quem é, senão vou comprometer alguém, que ela diz assim, Deus, se eu fosse Deus, eu matava. Grandemente. Eu não digo que é para ele, nem que você não deu ela. Se você não prepara o ambiente físico, não espere nada sobrenatural. Se você não prepara o campo natural, não espere o céu se abrir para você. Se você está esperando o irmão do lado se converter, para você mudar de vida, não espere muita coisa do céu. Deus primeiro espera você se converter, para depois ele se comprometer. Primeiro Deus espera você tomar juízo, para depois Deus trazer justiça. Primeiro Deus espera você buscar, para depois ele se revelar. Primeiro Deus espera você chorar, para depois ele lhe consolar. Primeiro Deus espera você ficar enfermo, para depois ele lhe curar. O problema é que tem gente que está dizendo, Deus vai matar. Ele diz, eu mesmo não. Quem disse que eu vou matar? Eu vou deixar ele vivinho. Tem dois propósitos que Deus deixa alguém vivo. Primeiro, Deus deixa alguém vivo só para que ele veja outro vivendo o que era para ele viver, mas ele foi ruim e não viveu. E aí Deus dá outro que era para ele e deixa ele se corroendo. O ministério era para mim, aquela unção era para mim, aquela posição era para mim. E Deus está dizendo, e um que chegou ontem não tem tempo que ele tem, não tem conhecimento que ele tem, ou a oportunidade de conhecer, mas ele está cheio da graça. Aleluia. E alguém vai dizer, por quê? Ele busca, ele se move no reino, ele prepara-se para o reino, e o hino já diz, e que teu reino venha. Aleluia. Diga para teu irmão, não é o tempo que nós temos na igreja, mas é a abertura que nós temos para o reino. Eu tenho 10 anos nesse ministério. Não é possível que ele chegou há 2 meses e já tenha tanta liberdade. Eu tenho 15 anos nesta casa e minha cadeira eu não dou a ninguém, porque eu aqui preparei a cadeira. Deus quebra a cadeira com você em cima. Aleluia. Mas ele chegou 6 meses, tem 1 ano aqui, pastor, e ele já está fazendo isso, fazendo aquilo. Ok. Me diz quem é teus amigos e me diz quem é os amigos dele. Me diz qual foi a escola que ele passou e qual é a escola que você passou. Me diz quem foi o professor dele e quem está sendo o seu. Me diz quem é que está alimentando as tuas desesperanças e me diz quem é que alimenta o chamado dele. Me diz quem é que está fornecendo comida espiritual para ele. E me diz, irmão, quem é que está matando a tua fome com comida podre, alimento sem qualidade. E alimento para a igreja é palavra, é serviço espiritual. Quem é que anda botando a mão na tua cabeça?
Você pode ter 10 anos na casa, mas não tem 1 ano no reino. E tem gente que engana-se com isso aqui, achando que isso é o reino de Deus. O reino de Deus está acima disso aqui. Quem tem reino tem unção. Quem tem reino tem ossos marcados. Quem tem reino tem a alma aberta. Quem tem reino tem entendimento esclarecido pela luz das Escrituras e pelo Espírito da verdade. Deus está chamando você para viver coisas grandes. Mas primeiro, decida ser parte do reino. É isso que Deus está dizendo a Ezequiel. Eu quero chamá-los pessoalmente. Aí Deus agora diz: não profetiza mais ao corpo, não profetiza mais aos ossos, profetiza aos ventos. E o Senhor vai dizer a Ezequiel: então ele me diz, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz assim: assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito. Mais uma vez eu vou dizer: o Espírito de Deus não é uma experiência. E por que não é? Porque não é experiência. E aqui há 3 coisas que me provam que o Espírito de Deus não é experiência. A primeira é a forma linguística que aparece no versículo que nós lemos. E a forma linguística original que aparece é ruach. E ruach não é experiência. Ruach é personalidade manifestativa. Ele tem vontade, ele tem propósito, ele tem visão, ele fala, ele ouve, ele geme, ele chora, ele quebranta, ele santifica, ele converte, ele ensina, ele quebra, ele conserta, ele cola, ele descola, ele une, ele desune, ele junta, ele separa, ele levanta, ele arranca, ele planta, ele mata, ele cura, ele dá vida, ele tira a vida, porque ele é o Espírito de Deus. Ele é de cima, ele não é humano, ele é celestial, ele é ruach, o sopro de Deus. Aleluia. Segundo termo que aparece é que ele é pneuma, e como pneuma ele é vento. É por isso que no próprio texto o Espírito é apresentado como ruach, personalidade, ele é apresentado como manifestação, vento. Vem dos 4 ventos, ó Espírito. 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 E sopra, e sopra, e sopra. Aleluia. Andamai, Yeshua, Bahanda, Damar, Yud, Elemahas, Elecubi, Nehefa. Aleluia. Quando Deus está dizendo profetiza ao vento, ele está dizendo profetiza ao pneuma. Isso aparece a primeira vez em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E o Espírito, o pneuma de Deus, pairava sobre a face das águas. Porque a palavra pneuma é sopro, é vida, é respiração, é vento. Quando a Bíblia o chama de ruach, do Espírito, ele é aquele que controla o vento. Ele é aquele que está no vento. Ele é aquele que se revela no vento. Ele é aquele que usa o vento. Ele é aquele que se caracteriza com o vento. Ele é aquele que vem como vento. Ele é aquele que está agindo como vento. Ninguém segura, ninguém o impede. João capítulo 1, versículo 2 é como vento, aquele que é guiado pelo Espírito. Ninguém sabe de onde vem e ninguém sabe para onde vai. O vizinho não pode dizer ele vem dali, o outro não pode dizer ele vai para lá. Por quê? Quem é guiado pelo Espírito vem de onde ninguém imagina e vai para onde ninguém copia. Ele vem de onde ninguém projeta e vai para onde Deus deseja. Alguém aqui conhece o Espírito Santo? Quem conhece o Espírito Santo fala pouco. Quem conhece o Espírito Santo não se justifica. Quem conhece o Espírito Santo não divide. Quem conhece o Espírito Santo não provoca dissensão. Quem conhece o Espírito Santo não discute. Quem conhece o Espírito Santo não fere. Quem conhece o Espírito Santo não blasfema.
alguém está perto de você e diga: esta noite Deus está te chamando para viver coisa nova. Em última instância, Deus vai usar um termo no próprio texto. Deus está dizendo: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E aqui ele está falando de Ruach, aquele que senta no vento para viajar no tempo. E ele diz, profetiza assim, diz: vem dos 4 ventos. Aí ele está falando de pneuma, o próprio vento, o próprio sopro, a própria manifestação e o veículo que Deus usa para viajar. Qual é o veículo que Deus usa para viajar? Diga comigo: o vento. Agora controla o vento que eu quero ver. Alguém por aí disse que aprendeu a estocar o vento, mas segura ele que eu quero ver. Prende ele que eu quero ver. Amarra ele que eu quero ver. Domina ele que eu quero ver. Crente que é dominado pelo Espírito, ele viaja no tempo de Deus. Ele está aqui, mas a alma vai no passado e depois vai no futuro. Ele está aqui, mas ele fala de coisa de ontem, fala de coisa de hoje e fala de coisas eternas. Por quê? Ele é aquele que tem comunhão com quem viaja no vento. Por último, Deus vai usar um termo próprio: Espírito. E essa fonte vem já da língua latina. Aquele que fomenta, aquele que cria, aquele que ornamenta, aquele que inspira, aquele que provoca a respiração. E o profeta diz: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes, não mais ossos, não mais esqueletos, mas mortos. Diga para o teu irmão: tem corpos, mas não tem propósito. Tem corpos, mas não tem selo. Tem corpos, mas não tem sopro. Fez o Senhor o homem do pó do barro. Do pó do barro o Senhor o formou. Soprou o Senhor sopro. Soprou o Senhor na narina dos homens e ele foi feito alma vivente. Eu vou fechar a Bíblia porque eu sou tendencioso a continuar. E como eu disse, eu não sei alisar, não sei maquiar. Eu só sei pregar o que a Bíblia diz que é. E se ela não diz, eu não tenho interesse em dizer. Se ela não revela, eu não tenho interesse de imaginar. Mas se ela me diz, eu tenho autoridade para pregar. E agora o Senhor vai usar o profeta e vai dizer: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Ezequiel diz que houve então um barulho, e não mais de ossos se movendo, não mais de ossos procurando o seu dono, mas o sopro de Deus que está chegando. E o Espírito vindo nas asas do vento, trazendo vida para quem quer viver. Quantos querem viver esta noite as grandes coisas de Deus? E eu encerro a mensagem esta noite. Mas eu encerro fazendo um desafio a você. E qual desafio, pastor? Eu não estou perguntando o tempo que você tem de igreja. Eu não estou perguntando se você é batizado no Espírito Santo. Eu não estou perguntando se você já é profeta. Se você entende o que é laço, black, flu, que flame, que play, que tai, que tu, flu, replica, lá, babá. Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se você quer viver coisas que você ainda não viveu. Glória a Deus. Experimentar coisas que você ainda não experimentou. Manifestar a unção que você ainda não manifestou. Se a sua resposta for positiva, você não vai conseguir ficar grudado nesta cadeira.